Olá pessoal, antes de começar esse episódio do Voz Afro, nós temos um recadinho para vocês. Esse episódio ele tem o apoio da Six Wings, que em parceria com o Banco Afro está lançando um programa de pontos que visa revolucionar o mercado de turismo, expandindo para povos originários e também comunidades LGBTQIA+, além de toda a diversidade que há em nosso país. Além disso, você pode trocar os seus pontos por produtos e também expandir os seus negócios com novas oportunidades. A Six Wings também vai ter pontos sociais que vai oferecer passagens gratuitas para atletas, estudantes, pesquisadores e universitários. Quer conhecer um pouco mais? Lê o QR Code na sua tela ou clique no link na descrição desse episódio. Tanto em vídeo quanto em áudio, vai ter o link aí, você vai clicar e vai conhecer um pouco mais como vai ser essa parceria entre Banco Afro e Six Wings. E agora com vocês, Adalberto Neto, aqui do Voz Afro. Olá, eu sou Adalberto Neto, sou jornalista, escritor e roteirista e você está assistindo ao podcast Voz Afro. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, o seu podcast semanal que fala sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro e também as vivências de sucesso e os perrengues que a comunidade preta enfrenta. E esse episódio tem o apoio da Six Wings, que em parceria com o Banco Afro está para lançar um inovador programa de pontos focado no turismo dos povos originários, comunidades LGBTQIA+, e também da diversidade. Para conhecer um pouco mais desse programa, dessa parceria, acesse o QR Code, está na sua tela agora, lê o QR Code, ou então clique no link que está na descrição desse vídeo ou do áudio, caso você esteja ouvindo no seu agregador de podcast preferido. E hoje recebendo aqui o Adalberto, né, que eu já sigo há um tempo já, tá? Ah, sério? Sigo há um tempo. Legal. O que você acha? Eu acho bacana o seu conteúdo. Tá. Eu curtia muito quando você fazia aquele white face lá no Notícia Preta. Ainda tô fazendo, toda sexta-feira. Muito bacana, muito bom aquilo ali. Aquilo deixa uma galera incomodada, né? Ah, então tá valendo, né? Tá exatamente. Valendo. Tá promovendo o debate, Tá promovendo, exatamente. Adalberto, a gente tem uma perguntinha aqui que eu faço pra todo mundo que chega aqui. A primeira pergunta que eu faço, tem gente que fala que é difícil responder, tem gente que fala que não é difícil. Tô nervoso já. Nada, mas é tranquilo. Quem é o Adalberto Neto? Adalberto Neto é um sagitariano, e isso é importante falar, porque todo mundo fala assim, cara, você é muito sagitariano, porque sagitariano é essa pessoa com esse fogo no rabo, né? Eu também sou. Ah, menino, mas cadê ter fogo no rabo? Deve ter uma coisa de ascendente que te deixa mais tranquilinho. É um sagitariano, mas eu também sou filho da Neide de Andrade Monteiro e da Adalberto de Almeida Monteiro Filho, que são pessoas assim também, mais assim, extrovertidas. Então também isso vem de pai e de mãe, vem do meu signo. E é um cara que... eu vi o mundo a passeio. Eu não gosto de seriedade. Apesar de que eu trato com, assuntos sérios na minha rede social, mas tem uma coisa de um certo humor ali, né? Porque até para falar sério, eu tenho que levar esse meu jeito de ser, porque eu não gosto dessa coisa, sabe? Da seriedade mesmo, sabe? Eu não gosto de briga, eu não gosto de discussão, eu não gosto de... Então, mesmo tratando assuntos sérios, eu levo, né, com essa leveza. E, esse cara que veio... E ao mesmo tempo que veio ao mundo a passeio, né? Eu acho que eu vim ao mundo a passeio, eu vim com essa missão. É muito louco, né? Eu acho que eu vim ao mundo a passeio, mas assim, eu não vim ao mundo a passeio, né? A página 2 vai me dizer que eu não vim a passeio. Eu vim com essa função social mesmo de querer deixar um legado importante para as gerações que vão vir depois, porque eu me encontro ali. Nisso que eu faço na rede social, eu também faço fora, sabe? Eu não aceito injustiça com o outro. Comigo eu aceito. Você faz uma coisa assim, um canta de galo aqui comigo, eu fico assim, ai, não faz nada comigo, não sei o que, e sai correndo. Agora, você canta de galo com alguém que tá do meu lado, aí, meu bem, eu subo aqui nessa mesa, te encaro, entendeu? Eu chego na voadora, porque eu não aceito injustiça com o outro. E lógico que as causas pelas quais eu milito ali nas redes sociais, muitas têm a ver comigo, né? A questão LGBTQIAPN+, a questão racial, mas eu transbordo para outras, né? Como o feminismo, eu falo também
da questão PCD, dos PCDs, do etarismo, né, que aí é o preconceito contra idosos, do classismo, enfim. Eu vou esbarrando em outras questões porque, na verdade, o inimigo é um só, que é o patriarcado. Então não adianta eu querer defender e lutar contra questões que me atravessam e esquecer das outras questões, né? Então mas mesmo assim eu levo esse meu jeito extrovertido, bem-humorado, até para falar dessas coisas. Então, assim, eu vim ao mundo a passeio, mas chega na página 2 você vê que, tipo assim, não foi bem isso, né? Não foi daquele passeio assim no Central Park? Não, é um passeio diferente. Um pouquinho diferente. Tipo assim, é um trem fantasma, né? Que aí eu vou vendo que assim, ai, que tudo lindo, aí de repente chega um monstro assim, aí é o racista, aí chega o capacitista. É tipo aquela série Expresso da Manhã? Exatamente. E aí é que eu tenho que encarar. Aí é tudo uma brincadeira séria. Tudo, né, que eu levo do meu jeito, mas parece ser uma brincadeira, mas é uma coisa séria. E que eu espero vencer no final. O monstro. Como é que é? O chefão, né? É o... Pra passar de fase. Acho que esse é o nome dele lá, da série lá. Será que eu ganho? Eu venço ele? Provavelmente já tá bem, pra mim, bem assim, já enfraquecido também, já, né? Tá enfraquecendo aos poucos. Mas tem muito ainda a enfraquecer, Tem bastante ainda. Mas é isso, eu sou essa pessoa que eu nem sei se eu te respondi. Respondeu. Ou se eu fiquei aqui numa sacanagemzinha não, e acabou não falando. Você é de formação jornalística, né? Isso. O que te levou ao jornalismo? O que te inspirou e o que te levou para essa profissão? Contar histórias, porque a minha mãe não deixou eu fazer faculdade de cinema para ser roteirista, né? Que foi o que eu sempre quis fazer na minha vida, trabalhar como roteirista. E aí eu entendo ela totalmente. Ela meio que não deixou, ela ficou conversando, sabe? Meteu na minha cabeça, não faça isso, não faça. Melhor não tentar. E eu falei, porra, mãe, tá bom, não vou tentar. Eu nasci em 80, né? Então fui adolescente na década de 90, não tinha nem TV a cabo. E eu não sabia que dava pra viver do teatro. Mesmo assim, devia ser difícil um cara preto viver do teatro, porque se não tinha TV a cabo, só tinha televisão aberta. E o teatro, então o teatro devia ser, né, muito ocupado por pessoas brancas, ainda mais naquela época que, né, quanto mais você vai, né, indo pro passado, né, 1 ano atrás, 5 anos atrás, mais o racismo era mais forte e menos as oportunidades pra gente existia. Então, acho que ela me deu um conselho certo de mãe. E aí eu fiz jornalismo para não ficar muito distante, então quis contar histórias ali. Eu também queria ficar perto do Mauro Razzi, que eu adorava ler o artigo dele, que ficava atrás do segundo caderno do Globo, chamava Mauro Razzi mesmo, e tinha as tias do Mauro Razzi. Era tipo um diálogo dele com as tias, né? Ilma, Norma, Lola... E esqueci o nome da outra. E era bem engraçado. Eu achava que eu entrando no jornal, eu ia trabalhar com o Mauro Razzi e escrever a coluna dele com ele. Assim, nunca, jamais. E aí, até porque aquilo era um texto dele mesmo. Não era uma coluna de notas de política, por exemplo, ou de cultura. Era um texto dele. Mas aí, quando eu entrei no jornal, que ele trabalhava... Ele morreu, né, de câncer, ele já estava afastado. E aí aquilo me deu uma bad, uma meio que deprê, sabe, um descrédito na profissão. E aí eu fui super mal, fui um péssimo jornalista nesses 2 ou 3 anos que eu fiquei no jornal nesse primeiro momento. E aí saí, fui para comunicação empresarial, mas depois eu voltei. Aí voltei um bom repórter, escrevendo bem, ganhando prêmio, fazendo viagem internacional, sabe? Em virtude das matérias que eu fazia, das reportagens que eu fazia, que foram premiadas. E aí foi ali que foram mais 7 anos. E aí, no fim desses 7 anos, eu consegui escrever o primeiro espetáculo. Quer dizer, eu já tinha escrito outros, mas assim, que um espetáculo meu fosse realizado pela primeira vez. E aí eu saí do jornalismo e fui trabalhar só como roteirista. Aí você comentou agora que foi adolescente na década de 90 e que não tinha muita oportunidade para pessoas pretas no teatro. Hoje tem? Tem, né? Mas é equalizado? Não, claro que não. Mas tá se abrindo. Eu acho que em virtude da nossa conscientização, porque a conscientização, né, ela faz com que você entenda o cenário e que aquilo te dê uma inquietação. O cenário é assim, então existe isso, né? Então eu não sou um sem sorte. Então, aí você toma uma atitude, você corre atrás e você vai conquistando espaço, né? Tudo que a gente conquistou e, né, se tem protagonismo preto nas novelas,
Não é por causa das pessoas brancas, né? Que, nossa, a gente ficou todos esses anos sem dar oportunidade para eles, vamos dar agora, caramba. Não, é porque a gente tomou consciência e vem reclamando e vem lutando por isso, e aí isso vem fazendo efeito. Mas é lógico que ainda falta muito, e existe um movimento de resistência do outro lado também. Né, hoje eu compartilhei falei de um vereador de Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul, município do Rio Grande do Sul, que ficou ofendidinho porque ele mandaram para ele um vídeo de uma escola que tava aquela frase da Angela Davis: numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Ele achou aquilo muito pesado para crianças e adolescentes, até para adolescentes. E ele vai entrar com uma denúncia no Ministério Público contra essa escola, porque é muito pesado. O racismo não é pesado, tipo assim, tá de boa, super, né? de boa ser racista. Mas ser antirracista é muito pesado para as crianças, mesmo sabendo que é na base que aprende isso, né? Porque hoje em dia, como é que a gente vai mudar um burro velho, né? Consegue. Essa coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas tanto tem que bater que, assim, a gente não sabe se vai estar vivo até furar de verdade. Então é melhor mudar na base, né? Esse vereador precisa saber. E aí as pessoas também de lá de Cachoeira do Sul precisam entender isso bem, para não votar num cara desse, que aí é dinheiro público, né? E o cara, em vez de estar brigando por uma educação melhor, por melhor condições na saúde, ele tá ali falando asneira. Então, o que você perguntou que eu esqueci? Se a gente avançou. Então avança, mas tem um movimento de resistência do outro lado, sabe? Também. E todos os avanços foram em virtude da luta mesmo do povo preto, indígena, né? E não pela benevolência da branquitude. E assim, o racismo ele existe em todo lugar do Brasil, né? É um país muito racista, embora algumas pessoas negam isso ainda. A gente nega bastante isso. E essa semana passada eu estava vendo no Instagram, foi no Instagram que eu vi uma tirinha, foi até no perfil da Gina Indelicada, que postou lá falando daquele rapaz do caso lá, da pessoa que não queria receber o lanche, né, a comida através de um motoboy preto. E que era do próprio dono da pastelaria, era o dono da menino. Pastelaria que ele não queria receber, porque ele não quer esse tipo de pessoa tocando a comida deles, né? Mas também no Sul. E aí, o que ele fez? Ele foi... A jogada de marketing dele foi assim: eu vou usar o racismo para promover a minha pastelaria. Sim. Então, eu vou fazer um comentário extremamente racista, aí eu vou publicizar isso. Nossa, olha o que aconteceu, que absurdo. E aí, os olhos vão estar todos voltados para cá, para a minha pastelaria, e eu vou ficar conhecendo o Brasil inteiro. Ficou conhecendo o Brasil inteiro, mas aí... a verdade veio à tona. A verdade veio à tona, ele passou uma vergonha nacional, né? E tomara que, assim, ninguém mais vá nessa pastelaria. Porque é isso que a gente tem que desejar para racista, né? Exatamente. Falando da sua carreira como autor, né, como roteirista, a sua peça Oboró, Masculinidades Negras, teve um reconhecimento popular muito grande, né? Foi. Como é que você lidou com isso, assim, você saber, ter todo esse reconhecimento, todo esses aplausos, né, para sua obra, na verdade? Foi muito louco, assim... Ao mesmo tempo que eu fiquei assim, legal, ok, mais do que na hora. Eu tive uma coisa assim, de tipo assim, mais do que na hora. Porque eu sensacional. Apesar de nunca ter conseguido realizar nada, né? Nunca nada meu foi realizado. Mas sabe assim, a peça contava a vida de 10 homens negros, na verdade de 11, porque uma história, né? Eram 10 histórias, uma história era de 2 irmãos. Então 11 homens negros. E cada um deles tinha um ponto de interseção, uma característica que fazia um ponto de interseção com o orixá. E aí eu até brinco dizendo assim, foram os orixás me presenteando pelo tempo de serviço, pelo tempo que desde os meus 18 eu escrevia e nunca conseguia nada, eu mostrava para as pessoas, eu cheguei em atrizes muito conhecidas, mas elas sequer leram, me davam resposta, eu levava na casa delas, saía de lá da Penha, pegava ônibus, levava na casa delas o roteiro impresso, gastava uma grana para imprimir.
Então, assim, eu fico assim, pô, acho que contaram o meu tempo de serviço, porque foi com 38 anos, eles entenderam que eu trabalho nisso há 20 anos. Nunca ninguém viu nada, né? Porque nunca nada foi realizado, mas existe um tempo de serviço ali. E foi graças a isso, sabe? Você sabe aquela coisa, entendendo o passado, que a gente entende, né, o presente e consegue caminhar para o futuro? É meio que isso. Eu só tive esse nível de excelência em Oboró porque desde os meus 18 eu venho escrevendo umas merdas, entendeu? Sabe? Tipo, eu escrevo e você fala assim, nossa, que texto ruim. E aí, sei lá, com 28, de repente, nossa, tá legal, tá melhorando, não sei o quê. E aí com 38 já tava muito bom. É que ninguém nunca viu. Se eu fosse uma pessoa branca, de repente eu estaria aqueles textos que eu produzi com os meus 18 anos, estariam sendo feitos. Sabe essas peças de merda que você vê? Sim. De autor novato, branco, não sei o quê. Estaria com as minhas peças de merda ali e eu estaria evoluindo conforme a prática. O bom foi que eu não desisti. Quer dizer, em vários momentos eu desisti, porque a gente desiste, né? Sim. A gente desiste, mas tem uma coisa que eu não sei se é a gente, essa persistência vem da gente, sabe? Eu acho que tem uma coisa assim, era pra eu ser isso, porque eu desistia pra sempre. E aí vinha assim, mas tô com saudade de escrever. Aí, sabe, superava a vergonha na cara de mim mesmo, que eu ficava assim, nossa, eu tô com vergonha de mim, que eu falei que eu nunca mais vou voltar. E aí voltava a escrever. E aí nada, assim, as pessoas não liam, não era realizado. Pô, 20 anos, né? Então, quando aconteceu, eu falei assim, mais do que na hora. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, né? Porque é paradoxal, é dicotômico. A gente tem esse momento de, tipo, mais do que na hora, e ao mesmo tempo é uma emoção grande do tipo assim, caraca, eu não sou um merdinha. Porque aí, nesse jornal que eu trabalhei, contando os 3 primeiros 2 anos e alguma coisa, depois os 7 anos, foram quase 10 anos, já foram 2 momentos, né, que eu fiquei 5 anos na comunicação empresarial. Eu fui repórter 1. Repórter 1, você entra, você é repórter 1. Né? E eu fui repórter 1 a vida toda. E assim, numa coisa de num período de 10 anos, você vê pessoas já sendo editores executivos. Tinha um cara lá, que quando eu entrei, ele era trainee. Trainee é depois do estagiário. O estagiário não é contratado. Aí trainee já é contratado, mas é um contrato por um tempo para acabar, né? Vem escrito no contrato, pode ser até 2 anos. E aí já é carteira assinada mesmo, estágio não é. Mas ele tem um tempo. Aí esse menino, ele foi contratado depois do trainee, quer dizer, o contrato dele virou contrato de funcionário normal. Aí ele virou repórter 1. Aí, enquanto eu estava lá no jornal, né, e saí, ele foi repórter 1, 2, 3, 4, 5, repórter especial, subeditor, aí passou a ter outro nome, editor assistente, aí editor e editor executivo. Ele só está abaixo do diretor de redação e do diretor do jornal, né? Da empresa, na verdade, que aí o diretor da empresa que é gestor de tudo, né? Da área, da parte financeira, de RH, de tudo. Então, assim, com relação ao jornalismo, ele só está abaixo do diretor da redação. E aí isso me fazia sentir um merda. E ter inveja dele, né? Eu tinha inveja daquele menino, porque eu ficava assim, caramba, ele é muito bom, ele chegou depois de mim e eu sou um merda, né? E aí eu atraía toda a negatividade para mim, né? Porque eu acabava sentindo inveja dele e me culpava por isso. Por estar sentindo inveja de um cara que era bom. E aí eu não entendia ainda a coisa, o babado, sabe? Por isso que é bom a gente entender, pra gente falar assim, não, eu não sou isso. Porque aí uma vez que você entende que o problema não é em você para de sentir inveja. Quer dizer, às vezes continua, né? Porque falam, porra, se eu fosse igual a ele, eu estaria de repente melhor que ele, ou na mesma posição que ele. Mas você para e você arregaça as mangas e corre atrás do teu espaço e luta também para que exista espaço para você e para outros como você, se junta com a sua galera, porque aquela coisa da união faz a força. Então, porque nesses lugares de privilégio você acaba também sendo preto único e tem outros pretos únicos em outras editorias, aí você se junta com a sua galera e aí com essa galera você forma uma voz mais forte, e aí isso é importante. E aí quando eu tive esse entendimento,
eu fiquei assim, não é comigo. E aí veio, né? E já era bem no final do período que eu tava lá, que eu fiquei no jornal. E aí veio a peça, a oportunidade de escrever a peça e o prêmio. Aí eu falei, menino, não é que eu sou bom? Viu aí? Eu mexendo um merda todos esses anos. E aí quando eu tenho uma oportunidade de que um texto meu, ele é realizado, eu ganho o maior prêmio de teatro do Brasil, né? Que é o prêmio Shell. E aí eu fico assim, mas não é que esse neguinho não é bom, gente? E ele se achava um merda. E aí começa a trabalhar e ser admirado por um monte de gente que eu era fã, sabe? E aí isso é muito louco. Mas também teve, no primeiro momento teve assim, porra, que incrível. Né? E aí no segundo momento, tipo assim, foi mais do que na hora, né? Porque eu tô 20 anos nesse rolê e com porta fechada. Então eu construí isso. Eu não, sabe, tipo assim, eu não comecei ontem, sabe? Foi a minha primeira oportunidade, mas eu não comecei ontem, sabe? Tipo Suzana Vieira falando assim, começou? Não comecei ontem, não. Não tem paciência pra quem tá começando. Eu não tava começando, sabe? Eu já tinha 20 anos que eu praticava aquilo e encontrava todas as portas fechadas pra mim. O tempo voou. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro bloco. A gente volta já pro segundo bloco do podcast Voz Afro. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Samantha Soares, sou modelo e influência digital e você está assistindo o podcast Voz Afro. Estamos de volta para o segundo bloco aqui do podcast Voz Afro, conversando hoje com Adalberto Neto. Lembrando que esse episódio tem o apoio da Six Wings, que em parceria com o Banco Afro está para lançar um programa de pontos que vai revolucionar o mercado. Esse programa de pontos visa atingir todo o mercado de turismo de povos originários e também de toda a diversidade que há no Brasil. E o melhor desse programa é que você vai poder trocar os seus pontos por produtos. Então, para saber um pouco mais, para conhecer mais, leia o QR Code na sua tela ou clique no link na descrição desse vídeo. Ou se você estiver ouvindo no seu agregador de podcast preferido, também vai estar o link na descrição desse podcast, também desse episódio. Dalberto, você falou a questão do Oboró, que passou do tempo do reconhecimento, né? No processo de escrever a peça. Já estou visualizando uma série lá no futuro. Sim. Virar série. De escrever a peça. Como foi o processo para você, assim? Como é que foi esse período? Teve algo que te inspirou a escrever? Teve alguma dificuldade na hora da escrita também? Como é que foi esse processo para você? Não teve nada disso, não pensei em nada, eu não tive nem tempo de escrever, bebê. Era um furo de pauta num teatro que ligou pro diretor e falou assim, vou ter esse furo de pauta quando uma peça que está programada para entrar num determinado período cai por alguma coisa, por algum motivo. E aí tinha esse furo e... a gente tinha 28 dias para montar, né, quando a gente ficou sabendo. Então, eu tive 5 dias para escrever e o diretor 23 para ensaiar o meu texto. Porém, eu trabalhava ainda num jornal e ele me deu assim, 5 dias assim. São os próximos 5 dias, na verdade. Então, tinha sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Sábado, domingo, a gente dá um plantão por mês no jornal. Eu tava de plantão naquele fim de semana, no sábado e no domingo. E aí, segunda era um dia tranquilo, que eu só tinha reunião de pauta e depois não tinha meio que nada para fazer. E terça e quarta era o meu fechamento, que eu fazia um caderno semanal, era repórter de um caderno semanal. Então, fechamento, assim, não dá pra você se coçar. E aí, eu comecei a escrever na segunda, 4 horas da manhã. Aí, eu lembro exatamente, eu parei às 11 para me arrumar, almoçar cedo e pegar o ônibus de 12h30, porque eu moro ali no Parque Olímpico e ainda estava em obra, por mais que já era 2018, aquela obra da Avenida Brasil, do BRT que nunca termina, sabe? Então é um trânsito horrível e... 2019 já, na verdade. Então eu levava 1h30 a 2 horas para chegar no jornal. Mas eu levei 1h30, então eu cheguei, meio-dia e meia. Não, levei uma hora, porque era um horário bom. Eu cheguei 1h30, aí fiz a reunião imediatamente, a reunião de pauta de 1h30 às 2h.
E depois eu fiquei lá escrevendo. Aí escrevi de 2 às 8. Somando, dá 13 horas, sabe? Tudo. Mas eu já dei tanta entrevista falando que eu escrevi em 14 horas que virou 14 horas oficialmente, tá? Mas foram 13 horas. Na verdade. Então eu escrevi, né, nesse tempo, em um dia, sendo que parte dele num jornal. E eu não tive tempo de pensar em nada. Eu não consigo entender como é que... Sabe? Tipo, você me perguntar, mas não consigo. Eu não parava. Eu queria muito aquilo. Sabe quando... Sabe, você precisa dessa oportunidade. Só tem essa oportunidade. Porque nunca me foi dado. Eu acho que se, de repente, tivesse tempo, nem seria eu. Entendeu? De repente, seria chamado uma outra pessoa... com, né, em que se tivesse mais... Eu ia entender, porque assim, tem tempo, vamos chamar alguém que vai ser sucesso certo, né? Eu nunca tinha escrito nada que as pessoas tinham visto, sabe? E ninguém viu, nem mesmo não sendo realizado, não sendo produzido, ninguém viu os meus textos, né, que eu escrevi antes de Oboró para falar assim, não, você é bom. E ali não teve tempo para isso, tipo assim, pode. Então, assim, era aquela oportunidade que eu tinha para me mostrar. Então eu não pensei em nada. É lógico, eu dava... teve uma pesquisa, né, do Fábio França, que ele me passou qual é a ordem de cada homem, quer dizer, de cada orixá. Então, assim, o primeiro orixá é o Exu. Então, o primeiro personagem tem que ter uma característica de Exu. Aí o segundo e tal, não sei o que, termina com Oxalá. Então, o último tem que ter uma característica. Então, assim, eu ficava dando um Google para ver as características dos orixás. E, a partir daí, colocar pelo menos uma das características ou mais de uma naquele homem. E não parava. E foi muito louco, porque perto da última história... Né, que eu acho que eu terminei 8, então assim, acho que era 6, eu estava perto da última história já, que eu fiz a maioria em casa, né? Eu não tinha mais ideia, porque a redação estava ficando uma loucura, porque era perto do fechamento, né, do jornal, quando começa a fechar o jornal, para começar a ir mandando para o parque gráfico, para rodar, porque é por etapas, né? E aí, o que acontece? Todos os telefones tocando, Todos, é o momento que mais toca, porque os assessores de imprensa, as pessoas, os entrevistados querem saber se vai entrar, não sei o quê. Então, todos os televisores ligados em jornais do mundo inteiro, os editores gritando, libera essa porra, não sei o quê, vai ter que ir pra gráfica agora, pra gráfica agora. Então, aquele escândalo. E os sapatos que tem salto, tanto de homens quanto de mulheres, né, que tem homem que usa aquele sapato com saltinho, eles fazem aquele toque, assim, ó, na redação, porque aquele chão é um chão falso, né? Porque embaixo tem um monte de cabo passando e tal. E aí é um chão que, se você usa um sapato com um saltinho, ele faz um barulho. Então, tá todo mundo correndo para pegar a impressão, para ler a página, né? Para ir atrás do repórter para enforcar o repórter, que não libera a retranca, né? E aí eu fiquei assim, caramba, eu não consigo escrever para esse último homem. E aí eu falei, eu preciso, porque eu tenho mais 2 dias, mas eu não vou conseguir. E aí foi a melhor coisa que me aconteceu, porque o final ele é muito lindo. O último homem, ele é a junção, ele é a metáfora das nossas vidas, porque a história dele, por mais que nós cada um tenha a sua história muito individual, ela se cruza em várias, né, em vários pontos, em virtude, né, do racismo. E ele tem um pouco da história de cada homem. Eu roubei um trecho da história de cada homem para construir a história daquele homem. E ficou incrível. Aí o final acaba sendo um final lindo, sabe? Em que ele tá narrando a vida dele e quando tem um ponto de interseção com cada homem, vão se juntando a ele todos esses homens. E aí termina de uma forma linda no palco. Mas foi muito louco. Então, eu não tive tempo de pensar. Eu acho que eu tive uma ajuda, sabe? Divina mesmo. Porque era pra ser? Sim. Porque eu não pensei. Eu abracei essa oportunidade. Tipo, é agora ou nunca. Você comentou que você ganhou o prêmio Shell, né? Com essa peça. E também o Ubuntu. E o prêmio Reconhecimento Popular. Também, isso, os 3 prêmios. Como é que os prêmios impactaram a sua carreira? Teve um outro prêmio também, o prêmio, caramba, Nosso Orgulho, é um prêmio, que é um prêmio LGBT. Pra mim é incrível. A indicação pro Shell, ela já te abre muita porta, né? Quando eu fui indicado, até porque a indicação veio fora da pandemia. Quando veio o prêmio, já foi na pandemia, ninguém podia fazer nada, então ninguém nem me procurou. Eu ganhei da forma mais sem graça do mundo.
Havia uma Mello maravilhosa me anunciando, mas foi no YouTube, foi uma transmissão no YouTube. Foi durante a pandemia? E eu tava deitado em casa achando que eu tava com Covid, que todo dia eu achava que eu tava com Covid, eu fiquei muito louco. Foi na época que existia aquela Covid heavy metal, não era Omicron ainda não. E que só não tinha vacina, então eu tava deitado mal, meio deprê. E aí eu dormia, né, por fuga, eu ficava dormindo. Eu gravava vídeos, né, comecei com os vídeos com a minha mãe na pandemia, mas eu dormia muito por fuga, eu tava mal achando que eu tinha pegado Covid. E aí eu fui olhar o grupinho do WhatsApp e as pessoas dando parabéns pro Van. Era um momento que deram parabéns pra mim, que eu acho que eu saí primeiro, depois o Vanderlei, figurino. Nós fomos indicados 2 categorias e ganhamos as 2. E aí, que legal, o Vanderlei ganhou. Aí eu fui entrar pra ver. Eu já tinha entendido assim, a Vanderlei ganhou, não ganhou, mas gente, tá ótimo, indicação pro Shell. E aí eu tô vendo, sabe quando você tá naquela energia tranquila? Tipo assim, não ganhei, deixa eu só ver o momento do Van. E aí quando eu vejo que eu ganhei, eu fiquei assim... E aí é horrível, que eu não tava preparado pra ver aquilo, sabe? Então assim, eu falei, meu Deus, eu tava sonolento, eu tava mal. Eu ganhei. Aí eu fui lá pra sala, minha mãe tava na sala, eu falei, mãe... Eu ganhei o prêmio Shell. A minha mãe, mentira, garoto. Então, eu falei, não, mãe, olha aqui. Aí voltei um pouquinho, eu ganhei o prêmio Shell lá. Aí eu, aí a gente se abraçou e tal. Foi muito legal. Mas foi dessa maneira, assim, sem estar com gente. Sem Quero ganhar de perto. novo, assim. Claro. Pra poder, né? Receber tudo, todo subir, glamour, falar, agradecer a Sim, Deus e aos orixás, a minha família. Já tem um discurso essa pronto? luta vem de antes. Já tem um discurso pronto? Não, mais ou menos, né? Vai falar lá no discurso assim, mais que na hora, né? Mais do que na hora. Pô, mais do que na hora. Não foi antes, porque... por quê? Vocês sabem por quê, né? Exatamente isso. Exatamente. E nesse processo todo, assim, de como autor, como jornalista, qual foi o teu perrengue? O momento que você falou assim, cara, eu vou desistir disso. Partir pra outra coisa. Ou não teve esse momento? Teve, lógico, várias vezes, né? Eu te falei que várias vezes, porque quando eu levava né, os textos para as pessoas lerem, elas sequer liam, me dava resposta. Ou então devia ler e não gostar, e também não querer dar resposta. Isso era muito ruim, né? E eu, pegar ônibus para ir na Zona Sul, sair da Penha para levar para atriz e tal. Que era isso, né? Eu não conhecia atores, só os que estavam na televisão. Quer citar nomes? Não. Tem atrizes muito grandes, sabe? Tô brincando. Gigantes, entendeu? E que... Tem umas que falam comigo bem hoje em dia, mas que nem sabem, nem sonham. Tem um cara também que fala comigo bem, nem sonha. E, enfim... Então era isso, perrengue. Na profissão era isso, né? No jornalismo era isso, não ser reconhecido. E a gente começa, quando eu voltei, lembra que eu falei que voltei bem? Uhum. Eu voltei bem, escrevendo bem, ganhando prêmio e tal, viajando. Fui para África do Sul, fui para Guanajuato, na Espanha. Não, Espanha não, gente, no México. E tinha mais uma viagem internacional que não deu tempo de tirar, e fiz 2 nacionais. Mas eu fui desanimando, porque conforme eu não ia recebendo aumento, recebi 2 nesse período todo, acho que foram 2 ou 3 aumentos, acho que foram 3, mas ainda só como repórter 1, não fui para repórter 2, e então isso desanimava muito, e aí eu acabava justificando aquele lugar que eu estava ali, porque aí eu começava a trabalhar mal, sem vontade, desanimado, e aí isso você reflete. Não tinha motivação, né? Você reflete no que você está fazendo. Então, acabava as matérias não sendo incríveis. Então, eu acabava justificando. Chega uma hora que você merece aquele lugar que você está, né? Porque você não tem mais empolgação para trabalhar, não tem mais ânimo. E aí eu virei um mau repórter porque em função do meu desânimo, do meu descrédito em mim mesmo. E esse foi o pior momento. Então dava assim, você acordar, sabe quando você acorda e fala assim, eu tenho que ir pra lá? Uhum. Então eu já acordei muitas vezes assim. Aí via o cara lá, sabe, sendo editor, subeditor, editor executivo. Crescendo, aí, né? Crescendo, e aquilo me fazia sentir inveja dele. Era muito ruim. Mas é aquela coisa, a gente nem pode pensar em desistir. Sim. A gente só desanima, porque a gente sabe que a gente tem que levantar no dia seguinte e levantar a cabeça
ir para lá, mesmo que se sentindo humilhado, mas desistir não é opção mesmo. As contas chegam, né? Exatamente. As contas chegam. Tem alguma matéria sua assim, que você sente muito orgulho de ter feito? Tem algumas. De um projeto de música clássica na favela, sabe? E de como isso transformou as vidas das pessoas. Foi uma que eu ganhei até prêmio. Porque é muito isso, né? É a cultura transformando a vida de crianças pretas e pobres. E a gente mostrando que todo mundo é capaz com uma oportunidade, né? Então, essa matéria até é a metáfora da minha vida, né? Quando eu tive a oportunidade, quando eu tive espaço, olha o que aconteceu. Mas enquanto eu não tinha, por mais que estava, né, num jornal bacana e tudo mais, eu virei, sabe, um mau profissional, sabe? Que reclamava de tudo, que não trabalhava bem, sabe? E muito, né? Como muitos moradores nas favelas, por exemplo, que reclamam, né? Mas porque, olha só, eles são totalmente desassistidos, né, de tudo. E aí quando você dá uma oportunidade, olha só o que acontece. E aí essas crianças, eles iam viajar para fora, eles estavam tocando super bem. Então, olha só, como é a metáfora da vida da pessoa preta, né? Enquanto não tem oportunidade, a gente está ali no lugar de reclamar. Sim. Né? Mas dá oportunidade para ver onde a gente chega, né? É muito longe, sabe, que a gente é capaz de chegar. Porque tem muita vontade, tem muito talento para se descobrir e é preciso incluir, né? A diversidade enriquece, né? Qualquer lugar. Então, se a gente existe, a gente tem que ter oportunidade. Exatamente. E como você lida com as críticas, positivas e negativas no seu trabalho? Nas redes sociais? Redes sociais também. Não, nas redes sociais eu cagueando. É mesmo? Menino, é porque eu não sou dessa geração de rede social. Então pra mim ali é um mundo fictício. Por mais que eu esteja falando sério, por mais que eu sei que estou transformando mentalidade, tem gente que fala, tá, né, você mudou a minha maneira de pensar. Mas pra mim ali é uma grande ficção. Eu sou um personagem, por mais que não seja, né? Eu sou o Adalberto ali. Mas eu sou muito da era da televisão. Então, uma notícia ruim, ela me deixa mal. A polícia entrou na favela, matou uns inocentes e tal. Aquilo acaba comigo. Mas ali na rede social pode me xingar, pode acabar comigo, como acontecia muito no TikTok, né? Eu tinha muita rejeição no TikTok, no Instagram não muita. Mas hoje eu não tenho quase. No TikTok também as pessoas entenderam que se eu boto a cara branca, white face pode, black face não pode. Amor, eu tô fazendo white face aqui porque existe blackface. E por que existe blackface? Entendeu? Aí as pessoas ficam assim, aí sabe, eu planto uns duplex na cabeça, na mente das pessoas. Sim. Então, eu tive muita rejeição lá, mas assim, na rede social eu cagueando. E era assim, umas coisas bem agressivas, sabe? E aí que mexe com sexualidade, que mexe com raça, e que eu tava cagando. Mas assim, na rua, se você fala assim, nossa, você tá com uma cara estranha hoje, só uma pessoa fica assim, o que houve? Sabe, tipo... Por muito menos eu já fico assim, caramba, o que houve? Então, assim, ali pra mim é uma grande ficção que eu tô vivendo, entendeu? Então, aqui, eu não preciso desse tempo, eu preciso de dar um tempo de uma semana de rede social pra desintoxicar, sabe? Porque eu tô meio mal, eu tô de bad, eu preciso me reencontrar com o meu eu. Não preciso de nada disso. Eu posso olhar aquilo ali que eu tô cagando eu tô cagando mesmo, sabe? Tipo, aquilo não me afeta. Muito louco. Interessante, bem louco mesmo, porque tem gente que não consegue lidar com isso, né? O que você falou, pessoas até não precisam nem ser pessoa pública, pessoa anônima mesmo, que chega ali que, recebi uma crítica aqui de uma roupa que eu usei e tal, e a galera vai cair matando em cima da pessoa ali, vai começar as críticas, aí muitos se calam por medo do cancelamento, que tem isso também, né, ainda hoje. Você tem esse medo também de cancelamento também ou não? Você não tá nem aí também pra isso? Não tô. Não tô. Deixa eu menina. Eu faço umas coisas assim que as pessoas até ficam assim, você fez isso e tal. Eu falei, fiz isso porque eu acredito. Eu faço, eu faço as coisas que eu acredito. Eu fiz um vídeo com o Arthur Nori, que foi racista, né? Quer dizer, que foi, né, acusado de ter sido racista
Na concentração, acho, né? Não sei. E aí, eu no vídeo com ele, quando ele foi pra Olimpíada passada, eu comemorei que ele caiu de bunda. Comemorei. E eu imitei ele caindo de bunda, fiz da cara branca, e aí eu fiz uma voz fininha. Então eu reproduzi a homofobia ali. E ele começou a me seguir, né, o ginasta. E aí, quer dizer, o Instagram, quando a pessoa te segue, a pessoa verificada te segue, ele esfrega na tua cara que a pessoa verificada tá te seguindo, né? E aí fica lá em cima um tempão. Você ganha, sei lá, 300 seguidores por dia, mas o verificado tá lá em cima. E aí eu vi que ele curtia os meus vídeos e tal. E aquilo me incomodava. Aí quando curte também, ele fica lá em cima. Aquilo tava me incomodando. Aí eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem. Tá me incomodando esse menino aqui. Aí eu falei... Você tem certeza que você está seguindo a pessoa certa? Ele tenho. Eu adoro os seus vídeos, eu tenho aprendido muito com eles. E aí eu respondi: mas você tá ligado que eu já fiz um vídeo comemorando a sua derrota, né? Na Olimpíada. Ele, sim, eu vi. E eu achei muito pertinente. E a partir dele eu falei, eu tenho que seguir esse cara, que eu vou aprender com esse cara. Aí ele calou minha boca, né? E aí, E aí, beleza, eu falei assim, tá bom, fica aí então, o problema é seu. Você não vai me tolir, eu não vou gostar de você. Mas ele começou a comentar certos vídeos que, né, eu reposto nos stories, ele comentava, é legal isso aqui. Tem leitura sobre isso pra me indicar? Não sei o que, legal isso aqui. Poxa, me explica mais sobre isso, não sei o que. E aí, gente, eu tô ali pra isso, né? Então, quando ele perguntava, eu indicava leitura, eu explicava mais sobre determinados assuntos. E aí você é um ser humano, sabe? De carne, osso e coração. E aí você vai se envolvendo com aquela pessoa ali, sabe? E assim, lógico, ao longo de anos, né? A gente já vai chegar na Olimpíada. E a gente foi desenvolvendo. Ele foi muito simpático comigo. Ele falando de muitas ações das quais ele estava participando para ajudar. Por exemplo, teve uma vaquinha. Quando eu sabia de pessoa preta, falava com ele ajudava, não sei o quê. E eu fui vendo que, assim, ele estava interessado em transformação. Eu falei, gente, eu vou ficar sendo inimigo dele a vida inteira? Aí eu, sabe, apertei o botão assim, me permitir gostar, sabe? Deixa eu apertar o botão, me permitir gostar. Porque eu tava aqui na defensiva, eu não vou gostar desse garoto, sabe? E eu falei, deixa eu me permitir gostar dele. E aí, quando eu me permiti gostar, eu vi que... É isso, entendeu? É menos um inimigo, entendeu? Sim. Porque existem tantos outros, por que eu vou ficar me rivalizando com um cara que tá afim de aprender, que sabe que errou, e que e em nenhum momento ele falou assim, deleta o meu vídeo. E aí eu não gosto de ter amizade às escondidas, né? Ele falou assim, pô, eu vou no Rio, posso te encontrar? Aí eu falei, pode, mas nunca acontecia. Ele veio umas 2 ou 3 vezes que ele treina ali no Parque Olímpico, né? E nunca aconteceu. E aí nessa 4ª tentativa, rolou. Eu falei, vamos lá em casa. E ele foi. E assim, também ele teve uma confiança em mim que ele podia... Eu falei assim, pô, que legal que você confiou de vir aqui em casa, né? Que eu podia chegar assim, eu não sou nada disso que você está pensando. E fogo, sabe? Fogo no jaciço. E eu falei assim, não, olha só, eu tava a fim de gravar um vídeo porque eu não quero ficar com você sendo meu amiguinho às escondidas, sabe? E a gente desenvolveu uma amizade. E eu quero falar disso, entendeu? E porque eu também me arrependo de como eu fui com você, comemorando uma derrota. Eu sei que aquilo era importante pra você. E eu tive uma reprodução de homofobia ali. Então, eu quero falar de você ali, dessa nossa história, entendeu? E que as pessoas vão te ver ali. Aí teve gente que deixou de me seguir, pouca gente me criticou, mas teve crítica, mas eu em nenhum momento eu pensei assim, será que eu vou ser cancelado? Ele até falou, muita gente vai te cancelar. Eu falei, tá bom, eu não tô aqui pra fazer número de seguidores, eu tô aqui pra defender as coisas que eu acredito. E eu defendi o que eu acredito, é lógico, eu faltei com respeito ali com você, mas eu não vou deletar o vídeo e eu não me arrependo de ter feito um vídeo comemorando a derrota de um cara que foi racista.
Mas, então, aquilo, naquele momento, o meu sentimento era legítimo. Tudo bem, eu posso ter extravasado um pouco, mas o que eu estava sentindo era legítimo. Mas agora o que eu estou sentindo também é. Então aquilo ali fica naquela data, e esse aqui vai ficar nessa data aqui, e as pessoas vão entender ou não o que eu estou fazendo. Então, assim, porque eu não tô na rede social para ganhar seguidor militando, entendeu? Que quando o Thiago Flauzino foi assassinado pela polícia lá na moto, que ele estava aqui na Cidade de Deus, e no dia seguinte teve manifestação, eu não liguei pra ninguém pra falar assim, e aí, vamos na manifestação? Não, eu peguei o meu carro e fui pra lá. E que a polícia tinha bloqueado e cheio de arma e não sei o quê. E tava maior perigo, porque a polícia tava deixando o ambiente perigoso, porque não queria que as pessoas se manifestassem. Eu fui pra lá e eu falei assim, eu vou encarar a polícia. E aí estacionei, só que a sorte da minha mãe, que a minha mãe nem sabe, mas assim, ela nem sabia, depois ela viu, ficou sabendo que eu fui. É que eu botei num lugar e não tinha onde estacionar. O cara, não dá pra botar aí, porra, não sei o que, eu tenho que entrar pra minha casa e tal. Eu falei assim, então, eu tinha ido ali pelo Barra Music, eu falei, vou pela Merck, né, o lado lá da Merck. E aí também tava fechado e tava um trânsito da porra lá, que eu fiquei mais de meia hora. E aí um cara de lá da Cidade de Deus falou assim, Adalba, não adianta você vir, tá tudo fechado aqui, tá tudo parado, e eles estão tocando terror aqui. E aí eu fui mas assim, eu ia pra lá pra encarar a polícia, pra perguntar que porra é essa, que eles sempre entram na favela e nesse confronto tem sempre uma bala perdida que atinge um corpo preto de um inocente. E eu tava muito puto e eu ia, sabe, eu ia encarar os policiais. Então, e isso eu não falo pra ninguém, entendeu? Eu não fiquei falando, eu não chamei ninguém pra fazer coro comigo lá. Eu fui, entendeu? Então as minhas decisões são minhas. Sim. Sabe? Então eu achei prudente, eu achei importante eu fazer esse vídeo com ele naquele momento, porque eu falei assim, eu não vou ficar escondendo que esse menino, que a gente desenvolveu uma amizade, entendeu? E que eu vou torcer por ele no Pan-Americano. Então eu vou fazer, eu vou mostrar aqui para as pessoas, né? Porque, né, uma vez que você é uma pessoa pública, e aí do nada muda uma coisa, tá com cara, aí não, deixa eu explicar o porquê, sabe? A gente teve umas conversas e a coisa foi evoluindo, eu resisti a ele, mas chegou uma hora que, enfim, eu falei, por quê? E hoje a gente tem uma amizade, respeitando também o outro lado da história, do menino que não tem oportunidade e que eu vou continuar cobrando a oportunidade. Toda Olimpíada eu vou falar dessa falta de oportunidade que o outro menino não teve, porque uma coisa não invalida a outra. Mas, assim, aquela história ali é outra história, é outra coisa, entendeu? Não tem a ver. O que teve a ver com o caso de racismo foi eu comemorando a derrota dele. Mas a partir dali, ele teve uma mudança de mentalidade, ele está evoluindo e está buscando ser uma pessoa antirracista, quer dizer, né? Está sendo uma pessoa antirracista, como lá o vereador lá de Cachoeira do Sul acha que é um absurdo e pesado. Então, aí ele é meu inimigo, o vereador de Cachoeira do Sul, não mais o Arthur Nori, entendeu? Entendi. Vamos por mais uma pausa. Menino, vamos, né? Você nem faz uma pergunta e eu vou... Não, mas bom é assim. O bloco inteiro. Bom é assim. E voltamos já pro terceiro bloco aqui do podcast. Não saiam daí. Exatamente. Eu garanto que vai ser bom. Olá, eu sou Espartaco Chaknik, fundador e CEO da Six Wings, e você está assistindo o Voz Afro. E estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do podcast Voz Afro. Lembrando que esse episódio tem o apoio da Six Wings, que está lançando em breve em parceria com o Banco Afro, um programa de pontos que promete revolucionar o mercado de milhas. Esse programa tem o objetivo, né, de atingir os povos originários e também toda a diversidade que há em nosso país. E o melhor de tudo é que você vai poder trocar seus pontos por produtos também. Então, para conhecer um pouco mais sobre essa parceria, leia o QR Code na sua tela agora aqui, ou então clique no link na descrição desse vídeo ou desse áudio, caso você esteja ouvindo o seu agregador de podcast aí preferido. Adalberto, voltando aqui agora.
a gente falou um pouco sobre racismo, sobre cancelamento, essas coisas, acho que você não liga pra isso e tal. Mas o que você acha de pessoas que cometem atos racistas e de repente 2 dias depois aparece um laudo psiquiátrico que tem transtorno? Essa coincidência, né, é recorrente, é muito coincidente, assim. E é uma recorrência muito coincidência, né? Tipo, o Brasil, eu não sabia que o Brasil tinha tanta gente com problemas psiquiátricos. Pois é, essas pessoas tinham que sair dos lugares de privilégio dela, né, na sociedade, porque elas não são aptas a trabalhar, a ocupar os lugares que elas ocupam e dar a vez, então, para pessoas pretas, porque todos têm problemas, né, psiquiátricos. Então, eles têm que, sei lá, se aposentar, se afastar e abrir espaço, de repente, para uma pessoa preta que está aí na luta, que tem 1000 motivos para ter um problema de saúde mental em virtude de tudo que sofre e não desiste, tá lá na luta, insistindo, persistindo e resistindo. Então, assim, se tiver alguém aí, sabe, algum... na minha área, sabe, algum racista na minha área que tem um problema psiquiátrico, dá o lugar, entendeu? Me dá o lugar, porque, enfim, eu vou saber aproveitar. E não vou falar merda. Porque, exatamente. Menino, é tanta merda. Eu tenho sido chamado para uns trabalhos, assim, também não só como roteirista, mas para fazer uma espécie de consultoria de roteiro para limpar os preconceitos. Como eu acabo falando de racismo, LGBTQIA, PN+, fobia, mas eu também transbordo para outros preconceitos, né? Machismo, capacitismo, etarismo e tal. Eu já fui chamado para 3 trabalhos para limpar, sabe? E são coisas que são comentários muito recorrentes. Tô parecendo uma baleia. Esse mongoloide. Sabe? Tipo, coisas que a gente nem tá acostumado a ouvir e passar batido, né? Mas aí a gente vê, né, muita gordofobia, muito capacitismo, muito etarismo. Etarismo, então, é assim, tipo, passe o sal, sabe? Passe o sal. Nossa, eu tô muito velha para isso, sabe? Tem muitos comentários assim em roteiros, então eu tenho sido chamado para fazer essa limpeza, sabe, né, para ser esse filtro, porque é isso, né, porque acaba sendo uns comentários ou em forma de piada até, né, que eles empacotam como se fosse uma piada para, né, passar batido, e passa batido, mas que nem todo mundo ri. Então, se nem todo mundo ri, não é piada, né, se ofende a determinado grupo minorizado e coloca ele mais ali naquele lugar, quer dizer, faz ele permanecer naquele lugar inferior onde ele já está. Então, assim, não é uma coisa legal, não é piada, não diverte. E aí eu tenho sido chamado para isso. E aí a sua pergunta, que era só para ver se eu respondi... Essa questão do problema psiquiátrico, né? É isso, entendeu? Então, então essas pessoas têm que abrir espaços, não só para as pessoas pretas, mas para todas essas pessoas dos outros grupos minorizados. Nossa, eu falei, né? Falei enrolado agora, né? Para todas essas outras pessoas dos grupos minorizados, porque eles também não têm oportunidades. Então, todo mundo tem que ter oportunidade. Exatamente. Nessa sociedade patriarcal e você fala que reúne todos esses preconceitos. Exatamente. E você falou um negócio lá do primeiro bloco, eu acho, que foi em relação a pegar muito essas coisas do racismo e tratar com forma de humor também, que atinge algumas pessoas, que incomodam outras também, que é para incomodar mesmo. Como é que você vê essa galera do stand-up que usa tanta piada homofóbica, racista e de todos os tipos de ofensas e em forma de humor também? Como é que você vê essa galera? Eu vejo... eu fui num stand-up com a minha mãe, que ela falou... vamos ver uma amiga minha da igreja. E aí... Foi stand-up? Era stand-up. E era um stand-up com vários caras que fazem stand-up, conhecidos até. E aí eu falei, beleza. Assim, a gente esperou ela entrar. A sorte foi que ela foi a terceira. Era tipo assim, 15 pessoas. Que tinham, sei lá, 10 minutos ou menos. A sorte que ela foi a terceira. E aí depois eu falei assim, mãe, agora vamos embora, né, minha mãe? Vamos. Porque o primeiro já fez uma piada com a sogra. Sabe aquela coisa, é sogra, não sei o quê. Ela é muito boa, ela já morreu, sabe? Tipo assim, ela nem conhecia, porque a minha mulher é órfã. E as pessoas rindo. Aí o segundo... que entrou, fez piada de racismo religioso, né? Mas aí eu conheci a pessoa, aí no dia seguinte eu acordei com não sei o quê, aí fui descobrir que ela era macumbeira, e aí todo mundo rindo. Porque, lógico, se você empacota um preconceito de uma forma, né, bem-humorada, né, e você ri, eu tô falando uma coisa aqui, eu faço, aí você, é efeito espelho, você vai rir. Aí depois você pensa assim, caraca, eu ri daquela porra. E aí a amiga dela entrou, foi a terceira. Ela é uma mulher do Nordeste que fez piada
sobre nordestinos, sabe? E ela já chegava fazendo a nordestina que é muito reproduzida na dramaturgia. A nordestina mocoronga, como se as nordestinas fossem mocoronga. Andando assim com a perna aberta. Eu não sei quem. Eu nem sei fazer o sotaque que eles fazem. Mas é um nordestinês e ela é nordestina. E berrando e sendo assim meio, sabe, sem postura e tal. E eu fiquei assim, mãe, isso é engraçado. A sorte, minha mãe tem 81 anos, mas de tanto ela me ouvia e assistir meus vídeos, ela falou assim, não, isso não é engraçado. Isso atinge mesmo a ela, né? Isso vai de encontro ao que ela deveria pregar, né? Sabe? Porque... e na verdade não está pregando. E aí é muito sério isso, né? Porque as pessoas, às vezes, dos próprios grupos minorizados estão fazendo piada com opressões que ferem a eles, né? E aí, o que eu acho? Eu acho o seguinte... Eu acho que ali, né, as pessoas do stand-up, muitas começam fudidos e tal, e aí não tem grana pra pagar um roteirista e tudo mais. E aí eles vão nos lugares comuns. O que a galera tá rindo? A piada com sogra. Beleza. A piada com macumbeiro. Beleza. A piada com cara que não tem o braço, que não tem a perna, né? Beleza. A piada com o idoso. Beleza. E aí vai colocando ali e vai transformando ali como se fosse uma vivência deles, né? Porque o stand-up é muito assim, a minha vivência. Eu fui num lugar, o cara não viveu nada daquilo. E aí o macumbeiro não sei o que, aí a nordestina não sei o que lá, né? E aí, né, eles não viveram nada daquilo, mas eles estão vendo o que as pessoas riem. E a gente, né, na nossa sociedade, as pessoas ainda riem muito de coisas preconceituosas. Mas o grande desafio, né, eu como roteirista, eu busco isso, né, é fazer um humor sem nenhum preconceito. Eu tô com stand-up, eu criei um stand-up, gente, eu nem sei. Tá em cartaz? Agora vai ter uma apresentação no dia 16 de dezembro. Não sei se isso aqui vai antes ou depois de dezembro. Ou então eu vou falar assim, foi no dia 16 de dezembro, no último dia 16 de dezembro eu apresentei, agora não sei quando vai, porque... Eu acho que vai antes. Acho que vai antes. Não me importa. Vai ao ar antes do dia 16 de dezembro. Tá. Então vai no dia 16 eu vou lá na Arena de Cro, na Penha, onde eu nasci. E aí, nesse stand-up eu falo da minha vida, só que é um stand-up que eu faço a galera chorar. Eu chamo a Dalbinha em Concert, eu botei um nome muito escroto pra ninguém dar nada por ele, porque eu não quero que crie expectativas. Mas eu tive 3 apresentações e as pessoas amaram. Chama Dalbinha em Concert, um stand-up and down, porque tem um momento down, pra rir e se emocionar. E aí... Eu falo da minha vida, né? Porque todos falam da sua vida, eu faço um recorte da minha vida, em que eu falo sobre todos esses preconceitos, racismo, machismo, homofobia e muitas das coisas que eu passei, né? E ele tem música, então tem comédia, tem drama e tem musical, né? Num stand-up. Eu canto, porque como foi num restaurante... Que era assim, a história foi o seguinte, nada eu planejo, mas os meus seguidores falavam assim, faz encontrinho. Eu falei, gente, eu não sou celebrity pra fazer encontrinho. Eu ia me sentir desconfortável, sabe? Nesse lugar de tipo, cheguei, e aí, sabe? E perguntem, sabe? Quem você levaria pra uma ilha deserta? Seu hobby preferido? E aí eu não falei, não, isso não. Aí, paralelamente, a dona do Casa 123, lá em Vila Isabel, um restaurante preto, a Maju, maravilhoso, que é incrível Casa, né? Ela falou assim, faz alguma coisa aqui, Adalba, pro aniversário, não sei o quê. Eu falei, vou fazer um encontrinho ali, mas eu vou fazer uma apresentação. E aí eu fiz essa apresentação e aí eles gostaram muito. E aí depois eu fiz mais 2. Aí as outras 2 foram, né, com ingresso e tudo mais. E aí agora vai ter na Arena de Cro. E todo mundo fala pra eu viajar e tal com isso, mas assim, eu agendo uma apresentação e aí a gastrite já vem de ansiedade, de tipo... Porque eu não sou isso, eu não sou ator. E assim, eu sei que eu faço bem aquilo ali, né? Todo mundo fala, mas eu gosto de escrever. Eu tô na profissão, engraçado, eu tenho vocação pra profissão errada, que eu amo escrever, ficar ali na minha, mas eu sou sagitariano, fogo no cu, então eu tenho que levantar de 15 em 15 minutos. Eu não consigo ficar 1 hora escrevendo. Eu escrevo 15 minutos, aí eu circulo pela casa e volto. Aí mais 15 a 20 minutos, aí vou beber água, aí mais 15 minutos. E é muito aflitivo pra mim, então, o negócio. Por isso que eu começo a escrever 3, 4 horas da manhã. Que eu estando sonolento, eu tô no teu ritmo ao meio-dia, sabe?
sabe? E eu, já 9 horas da manhã, eu já tô fritando tanto que eu não consigo começar nada. Eu preciso começar ainda sonolento, que depois eu vou até meia-noite. Mas engraçado que eu também sou mais noturno também, eu prefiro. Trabalhar ser mais noturno, assim. Não, mas eu não sou noturno, eu preciso dormir. Isso é eu acordar 3, 4 horas da manhã. Ah, não, aí não. Acordar. Eu vou dormir esse horário, mais ou menos, talvez trabalhando, porque eu me sinto mais confortável. Eu preciso acordar. Isso pra mim é minha manhã sonolenta, entendeu? Eu começo 3, 4, às vezes 5, mais tardar, mas isso é o meu acordar, sabe? Dormir super cedo pra acordar, assim, bem sonolento, 3, 4 horas da manhã, e tá escrevendo assim mesmo, bocejando, mas eu bocejando, eu tô igual você aqui agora, sabe? De tarde, porque eu 9 horas da manhã, eu já tô igual uma pessoa numa rave, sabe, trincando. Tô eu 9 horas da manhã, aí eu não consigo, entendeu? Eu deveria ser o quê? Ator, né? Essa coisa do corpo e tal. Sim. Todo mundo fala. E eu faço bem, mas não é, eu não me sinto à vontade ali, e é isso, me dá uma ansiedade, sabe? Eu já tô assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Será que as pessoas vão? Será que vai ser legal? E, enfim. Mas as pessoas gostaram muito e se emocionaram bastante. Aí tem uma menina que quer levar para uma empresa, vai levar para uma empresa. Então tem pelo menos mais essa apresentação. Depois do dia 16 de dezembro, tem uma apresentação ainda para uma empresa. E aí eu não sei, se chamarem eu vou, mas eu não vou ficar correndo atrás não. De viagem, né? Roberto, chega no final. Ah, já? Vou, cara. Caramba. Vai ter que voltar aqui de novo. Vou voltar. Voltar. Com certeza. Vamos marcar se você voltar aqui. Bora. Quando a peça for pro ar, a peça for em cartaz ou stand-up, aí a gente marca pra você voltar. Tá. Eu vou tentar estar no Rio nessa data pra ir assistir a peça também. Tá, dia 16, na Arena de Cro, na Penha, acho que 7 horas da noite. Maravilha. Uma última mensagem para quem está pensando em entrar no meio do teatro, no meio do jornalismo. Qual é a mensagem que você daria para essa pessoa que está dando os primeiros passos agora? Bom, se for uma pessoa preta, né? Sim. Vai ser mais difícil, mas não desista. Tá melhor agora do que foi no passado, graças às nossas conquistas. Então, se entenda, sabe, como uma pessoa preta. Entenda que as oportunidades são mais difíceis, mas entenda que a união faz a força. É importante não competir com os nossos, mas se aliar aos nossos, que a gente chega muito mais longe. É isso. Para você que nos acompanhou até... Aliás, antes, né? Muito obrigado, tá? Imagina, obrigado a você pelo convite, hoje, adorei. Foi muito bom mesmo, curti bastante. Eu acho que o tempo foi muito curto, um episódio foi muito curto, realmente vai ter que fazer outro mesmo. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Eu não falei metade da pauta aqui com você, que eu tinha separado. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. E para quem nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Lembrando de não deixar de nos seguir lá no Instagram, como podcast, arroba podcast Voz Afro no Instagram, arroba Voz Afro no TikTok, arroba Voz Afro no YouTube. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe, comente aí. Deixa aí uma hashtag pra gente comentar aqui nesse episódio. Hashtag Adalbinha no Voz Afro. Fechou. Hashtag Adalbinha no Voz Afro. É isso, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo. Um lugar de poder no mesmo patamar de homens brancos. Aí você vai ver um discurso de um homem branco rico, não é ajudar a mãe, é a mãe que pagou a faculdade, pagou o chofé, deu o carro de presente e, sabe, ele não tem preocupação nenhuma em relação. Então, assim, é um desencontro muito grande. Enfim, a gente começou de novo? Não, acabei de começar. Só tomar um café. Tô misturando já tudo. Você me dá um pouquinho de açúcar que eu... nada do sangue, sem açúcar. Nada de... Eu tomo sem açúcar. Você toma sem açúcar. É o certo, mas negócio, eu tô errada. O negócio é assim, depois que você toma o primeiro café sem açúcar e você começa a acostumar, descobre. É um caminho quase sem volta. Mas eu acredito, sabe o que é? Obrigada. Sabe o que eu acredito? Que é meu filho que falou, mãe, botar açúcar no café é a mesma coisa que botar açúcar no vinho tinto. É tipo isso.